Olá, sejam bem-vindos ao 16º dia do nosso propósito de 21 dias aprendendo com Jesus. O nosso tema hoje é: Jesus nos ensina a jejuar. Jesus nos diz no livro de Mateus, capítulo 6, versículos 17 ao 18: Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Ontem aprendemos com Jesus que devemos vigiar porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Na lista dos inimigos de nossas almas, a carne aparece em primeiro lugar porque é mais difícil de ser vencida. A carne é vaidosa, cheia de vontade, ela é literalmente carnal. Ontem falamos sobre a necessidade de vigiar e com certeza muitas pessoas erram muito porque não vigiam. Mas eu conheço pessoas que erram porque amam o erro, literalmente gostam de errar, erram conscientemente, vivem pedindo a Deus misericórdia, dizem que querem mudar de vida, mas amam o pecado. Isso porque realmente o apelo carnal na vida delas é mais forte do que o espiritual. E isso é um grande problema. A carne e o espírito são como dois leões que guardamos dentro de nós, e o que irá rugir mais forte, assumindo o controle, com toda certeza será aquele que nós alimentarmos mais. É de impressionar o tanto de pessoas que estão anos dentro de uma igreja, que não muda de vida, que não tem testemunho, de experiência com Deus para contar. E já está na hora de começar a mudar isso. As experiências com Deus, elas acontecem quando o nosso amor a Deus é mais forte do que o nosso desejo de pecar. E o único jeito que temos de fazer disso uma realidade em nossas vidas é se aprendermos a enfraquecer a carne e fortalecer o espírito, e isso só conseguimos através do jejum. O jejum é uma poderosa arma de vitória que nós temos. Muitas pessoas usam de forma errada, mas Jesus nos ensina a jejuar. Existem algumas coisas que precisamos saber sobre o jejum. O jejum não é uma penitência. Deus não tem prazer em nos ver sofrer de forma nenhuma. O jejum não é uma barganha, a gente não troca o jejum pela bênção. O jejum não é uma prova de santidade, ninguém fica mais santo porque jejua. O jejum não é uma dieta, ninguém faz jejum porque está precisando de emagrecer. O jejum, ele é uma arma de guerra, uma guerra contra o nosso descontrole. Jejuando, eu submeto a carne à minha vontade. Isso é algo muito importante, principalmente nesses tempos em que a maioria das pessoas vivem para satisfazer as vontades da carne. O jejum é uma arma contra o nosso temperamento, pois nenhum jejum é eficaz por uma simples abstenção de algo. O jejum só funciona quando nos tira do externo e nos leva para dentro de nós. Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. O jejum sem reverência não vale nada. O jejum é uma arma de guerra que nós temos contra o sentimento de impossibilidade, pois uma coisa que o jejum nos mostra o tempo todo é que não existe impossível. Tudo é possível e é por isso que nós nunca podemos quebrar um jejum. Todas as pessoas que por alguma razão quebraram o voto feito a Deus fragilizaram a sua fé. E o diabo sempre usa esse argumento contra ela. Uma arma contra a distração. O jejum eficaz desperta em nós um sentimento de vigilância. Quando estamos jejuando, mantemos o foco para não quebrarmos o jejum, e esse foco nos ajuda sempre a buscar em Deus pelo que queremos, pois o jejum funciona melhor quando cada vez que sentimos falta daquilo que estamos jejuando, preenchermos com uma oração pela causa pela qual nós estamos jejuando. Jesus nos ensina que o verdadeiro jejum é uma aproximação de intimidade entre nós e o nosso Deus. Deve ser algo focado no que queremos receber dele. Por isso, não devemos sair alardeando o nosso jejum. Ele precisa ser feito em secreto. Jesus diz que é hipocrisia você querer usar o jejum para se promover. Os meus jejuns são muito radicais. Eu não faço jejum todo dia, não faço jejum sempre, né? Eu faço jejum quando as coisas apertam, ou então quando é jejum coletivo na igreja. Mas quando eu falo que jejum é uma arma de vitória, é porque sempre deu certo para mim. Eu te aconselho que se tiver alguma situação que para você já passou dos limites, consagre a Deus um jejum de algo que você realmente sinta, pois com certeza os benefícios do jejum são incontáveis e Deus de verdade nos recompensa por ele. Vamos orar.
Senhor Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por cada uma das pessoas que fazem esse projeto de oração, que estão precisando aprofundar no relacionamento com o Senhor, que estão precisando, Pai, se desligar um pouco mais desse mundo, se desligar da carne, Deus, e começarem, Pai, a entrarem mais dentro desse mundo espiritual, estarem mais perto do Senhor, terem experiências sobrenaturais com o Senhor, pessoas, Pai, que passam a odiar o pecado e passam a amar a sua presença, que em nome de Jesus Cristo, Pai, possa nascer no coração de cada uma delas o desejo de sacrificar a carne para fortalecer o espírito e que o jejum que elas fizerem, Pai, possam ser recebidos pelo Senhor, que em nome de Jesus Cristo elas possam receber a vitória através do jejum que consagrarem. Isso é o que nós pedimos em nome de Jesus e quem concorda, diga amém. Sinta-se à vontade para fazer sua própria oração e que Deus te abençoe.